Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, então, finalizar mais um PET, né? A última semana deste PET. Espero que vocês tenham feito todas as outras semanas com sucesso, sem deixar acumular, tá bom? Então, vamos lá. Nesta semana, em Geografia, nós vamos falar sobre populações tradicionais e a luta pelo território. Então, como o texto é bem pequenininho, eu vou ler com vocês, vou lendo e explicando. Combinado? Então, olha, as comunidades tradicionais são grupos ou comunidades que ocupam ou usam determinados territórios e recursos naturais para garantir seu sustento e para preservar seus modos de produzir e de viver, o que inclui, por exemplo, conhecimentos, crenças e práticas transmitidos de geração a geração. Há diversas comunidades tradicionais no Brasil. Muitas delas habitam seus territórios desde o período colonial ou até antes da colonização. Então, pessoal, como vocês viram, né, as comunidades tradicionais utilizam então dos conhecimentos que foram adquiridos aí, né, de geração em geração. E aí eles utilizam desses conhecimentos para sobreviverem nesses lugares a partir dos recursos naturais, correto? Então vamos lá. Entre as comunidades tradicionais estão diversos povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, comunidades do Cerrado, comunidades extrativistas, ribeirinhos, caiçaras e muitos outros. Ao longo da história, as comunidades tradicionais, em geral, sofreram as mais diferentes adversidades, como expulsão e invasão de seus territórios, vários tipos de discriminação étnica e religiosa, principalmente, além de más condições sociais e econômicas. As comunidades tradicionais tiveram e ainda têm dificuldades de se manterem em seus territórios, por vários motivos. Então, nós vamos ler os motivos aí, né? Então, olha, gente, essas comunidades tradicionais, eles vivem, então, diariamente, dias muito difíceis, né? Devido aí, então, sofrerem como expulsão, né, invasão dos seus territórios, vários tipos de discriminação, né? Então, olha, nós vamos então agora conhecer um pouquinho dessas dificuldades aí que eles enfrentam. A invasão de produtores agrícolas, pecuaristas, madeireiros, mineradoras, garimpeiros para a construção de estradas, hidrelétricas e outras grandes obras nos territórios habitados por algumas dessas comunidades, como acontece com povos indígenas e outras comunidades que vivem na Amazônia, por exemplo. Então, essa é uma das grandes dificuldades que eles enfrentam, né? Outra dificuldade, a pressão do mercado imobiliário para construir casas de veraneio, condomínios e hotéis em comunidades localizadas no litoral, como sofrem muitas comunidades que vivem no litoral das regiões Sudeste e Nordeste, né, que são regiões aí onde o litoral, então, tem uma atração turística bem grande, né? Outra dificuldade, o preconceito e a discriminação de setores da sociedade em relação principalmente às suas tradições, como as culturas de terreiro, né, que praticam ali as religiões de matriz africana. Então, eles sofrem muito preconceito, muita discriminação, tá? E, por fim, a degradação dos elementos naturais, dos quais muitas dessas comunidades dependem. Nessa degradação aí, onde outras pessoas então utilizam, desfazem, né, degradam ali esses elementos da natureza, que é um recurso essencial ali para a vida dessas pessoas. Pessoal, então depois de conhecer um pouquinho aí das dificuldades que eles enfrentam, vamos concluir o texto. Garantir os direitos das comunidades tradicionais vai além da sobrevivência das pessoas e da preservação da cultura, né? Há muitos outros motivos importantes para assegurar o direito de ocupação e uso dos territórios por essas comunidades,
Então, olha, um deles é que as práticas e técnicas de produção desses grupos, gente, geram menores impactos ambientais quando comparadas às técnicas de grande produção comercial. Assim, comunidades tradicionais contribuem para frear desmatamentos e preservar rios e córregos, por exemplo. Então, eles contribuem muito para o nosso espaço natural, né? Eles contribuem muito freando aí esse desmatamento, preservam rios e córregos, né? Então, garantir o direito deles, né, vai além ali da sobrevivência dessas pessoas, né? É uma sobrevivência para nós também. Combinado? Correto, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Vamos lá para as atividades, então. Na questão 1, fala o seguinte: um estudo feito em 2016 por organizadores ambientais apontou uma das importâncias das comunidades tradicionais. Então, leia um trecho de uma reportagem a respeito desse estudo. Qual o papel dos povos tradicionais na preservação? Então, vocês vão ler este texto, tá? Este trecho aí deste estudo e vão responder. Qual é a importância da demarcação de terras de comunidades tradicionais de acordo com o estudo? Então, lá no trecho está falando qual é a importância de demarcar as terras aí dessas comunidades tradicionais, né, de preservar esse território deles de acordo com o estudo. B, além dos povos indígenas, cite outras comunidades tradicionais existentes no Brasil. Também foi citado no texto, né, que eu li com vocês aí lá no inicinho. Podem voltar aí que vocês vão achar. Na C, fala o seguinte: quais problemas as comunidades tradicionais enfrentam nas terras que ocupam? Então, vocês vão citar aquelas dificuldades que nós comentamos lá no início do vídeo também. Combinado? Questão 2. Observe as fotografias e leia as legendas. Em seguida, faça o que é pedido. Então, vocês vão observar, olha, aqui tem as comunidades andirobeiras e aqui as comunidades de terreiro, né? Está explicando um pouquinho sobre cada uma. Na questão A, vocês vão citar quais as comunidades que foram faladas lá, né? Que foram retratadas nas imagens. Em que lugares do Brasil elas são encontradas, né? Está citando aí também. Na questão B, qual é a principal característica cultural das comunidades do terreiro? Né? Basta vocês lerem lá, então, a legenda para responder. Na questão C, pediu para vocês explicarem como as comunidades andirobeiras obtêm renda. Né? Basta vocês lerem a legenda também para responder. Está bem fácil, né? A questão 3 fala o seguinte: selecione pelo menos 2 argumentos para defender o direito das comunidades tradicionais às terras e faça o esboço de um outdoor no seu caderno. Então, vocês vão fazer, né, através do outdoor, pode ter frases, pode ter imagens aí, colocando, então, 2 argumentos defendendo o direito dessas comunidades tradicionais. Então, vocês vão pensar aí, usarem a criatividade de vocês, né? E fazer um outdoor bem bonito aí no caderno de vocês, tá? Na questão 4, pediu para vocês fazerem uma pesquisa, se possível, né? Ou conversar com os familiares de vocês sobre as comunidades tradicionais de Minas Gerais. Então, vocês podem pesquisar na internet, né? E conversar com os familiares também. Procure descobrir, então, quais comunidades existem em áreas rurais e urbanas. Depois, vocês vão escolher apenas uma das comunidades, né, para fazer um estudo mais aprofundado. Então, vocês vão escolher uma dessas comunidades e vão buscar informações como, por exemplo, o número de pessoas que vivem nessa comunidade, quais as atividades produtivas nessa comunidade, quais as condições de vida dessa população, as manifestações culturais, né, o que eles realizam nessa comunidade. Combinado, pessoal? Espero que tenham entendido, mas qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Um grande beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até a próxima!